Bem, o assunto é a metapsicologia. Bem, a metapsicologia ela se divide, né? A metapsicologia ela tem alguns entendimentos um tanto com diferenciações. Bem, a gente tem a metapsicologia freudiana, né? Depois com o seu desenrolar ali, e a metapsicologia clássica, que seria os experimentos ali que surgiram do Sr. William Crookes, né, que ele partiu da observação de vários médiums ali, vários eventos que aconteciam e eram tidos como eventos paranormais ou parafísicos, sobrenaturais. Enfim, ele fez um tratado de metapsicologia, o qual Freud se baseou, né, para fazer os estudos, que falava esse tratado de metapsicologia do seu Crookes a respeito de como se analisava as questões ali de creptomancia, né, seria o estudo ali da faculdade da pessoa conseguir ou hipnotizada ou não, de observar coisas que ela não teria capacidade de observar de uma forma natural. Como? Bem, dali se dá vários eventos, né? Os principais eventos eram com pessoas distantes, ou eventos distantes, que as pessoas não poderiam ou estar no local, ou não poderiam saber quem eram as pessoas, e esse envolvimento se dava. Também com aparições de espíritos ali, com aparições de entidades plasmadas, que esses testes se davam, né, nos casos de eventos com a presença de efeitos físicos, né, que seriam as plasmações ali. Mas, enfim, teve esses eventos, né, que o Sr. Crookes observou. Teve a metapsicologia freudiana, né, que a metapsicologia freudiana é o estudo ali das três bases ali, que é o id, o ego e o superego, né, que seria não, o que está abaixo, né, que é o inconsciente, o consciente e o subconsciente. Então, essa trindade, essa base, ela é usada por Freud. William Crookes ele se preocupou mais com os eventos de efeito físico ali, e ele chamava de efeitos objetivos e efeitos subjetivos. Por isso ele classificou a metapsicologia nos seus dois campos, né? Do objetivo e subjetivo. Bom, subjetivo é a pessoa, como eu disse antes, a pessoa verificar algo de forma a distância é um efeito subjetivo. Se a pessoa tem uma clarividência, se a pessoa tem uma clareaudiência ali, ela consegue ouvir algumas coisas, né? O efeito de ouvir vozes ou algo assim, que determinem para ela o corrente do que acontece, em exemplo, numa outra sala. Então, essa é uma capacidade subjetiva. Ele não tem, o observador não tem como medir. E a objetiva, no caso, como eu falei, efeitos plasmáticos ali. Por exemplo, eles queriam observar como seriam as entidades, os fantasmas apareciam ali, né, e respondiam perguntas. Então eles queriam que aquilo fosse autenticado. Bem, aquilo foi autenticado da seguinte forma: eles colocaram um pote com cera de vela, né, cera de vela, com parafina, e deixaram a parafina fluídica, né, quente, ali em cima de uma bancada. Fizeram uma pergunta para essa tal entidade que a médium era responsável pela essa troca de energias, né? Ela até perdia muito peso, né, a médium. E acontecia o que? A entidade se plasmou, colocou ali na mão, a mão
no pote de cera, e ali ficou, na verdade, a digital, né, a mão ali da médium, que era da, da entidade a qual a médium era responsável, porque ali nos estudos de Crookes, ele pegavam médiums profissionais, né? Os médiums eram pagos para fazer efeitos, né? Eles eram espetáculos circenses, espetáculos de teatro, né? Por isso, no começo ali do século foi muito combatida, né, a questões das mesas girantes ali, de toda essa. Por isso veio todo esse caminho, esses doutores, né, para conseguir validar essas experiências, porque eram muito conhecidos. Houdini foi um, né, que foi um péssimo popularizador, né, da mágica como um mago, né? Então, na verdade, as pessoas entendiam aquilo como um espetáculo, quando na verdade não era um espetáculo, era uma ação comum, uma ação corrente, né, do ser humano, que eles já conseguiam entender e provocar aquilo, porque esses eventos sempre aconteceram, né, do decorrer da história ali. A gente vai ter fatos de presença de espíritos, de entidades, de formas aleatórias, desde de animais a pessoas, que agora, né, com esse nosso avanço, assim, e ali Crookes ali nesse período inicial ali do espiritismo científico, né, Crookes era um grande responsável ali por várias questões científicas. Ele foi Nobel, né, então ele é um Nobelado. Então ele ganhou com isso muito com essa pesquisa dessas entidades fazendo esse tratado de metapsicologia. Mas a metapsicologia, ela não tem como. É um tratado, né? Foi um entendimento da época. Mas ela continua avançando, né? Inclusive, algumas ciências usam, alguns experimentalistas usam, né, essas formas ali de observar, porque os estudos não acabaram, né? A psicologia ainda vem analisando essas formas, esses conceitos ali todos que são gerados no meio metapsíquico, eles ainda são observados pela psicologia. Tanto a metapsíquica nem é integrada ainda, né? A psicologia não tem como provar, não tem como a gente ser palpável a isso. Eu ofereço, né, uma técnica, esse desenvolvimento, todos os desenhos astrais são para isso, são para análise, são de laboratório, né, são eventos que podem ser repetidos por qualquer pessoa, e eles se dão através de uma energia, de uma força, não com a explicação doutrinária, filosófica do espiritismo. Né? Ele tem, né, eu não entendo isso como eu entendo essas formas, esses objetos, essas manifestações, tudo como o metapsíquico, né? Como um entendimento da nossa variação de percepção e a nossa variação de comunicação, de intervenção com o evento, com o nosso meio. Explico, né? O que o nosso meio faz? Quando a gente está sonhando, exemplo de sonho, ali a gente está sonhando. Freud ele explicou muito bem isso na, na definição que ele deu ali pelo um laboratório que ele fez. Colocou uma mulher dormindo, essa mulher dormiu, acabou, né, hipnotizada, dormindo. Ele pegou a criança, né, ela tinha um filho, uma criança, colocou a criança num outro quarto. Bem, a criança dormiu, a mulher, né, ficou ali em relaxamento, dormiu. E daí, quando ela começou a dormir, ela, né, depois ela acabou acordando e indo para o outro quarto lá e atender a criança que estava chorando. Bem, Freud chegou e depois disso pediu que ela relatasse o sonho dela. O que ela estava sonhando? Bem, o sonho dela foi o seguinte: ela estava num lugar bonito, tranquila,
E o que aconteceu? Ela começou a se ver numa praia, muito rápido, ela foi para uma praia. Nessa praia ela já se viu dentro de um navio, de um barco, assim. Um barco muito bonito, muita gente, muita festa, assim, naquele lugar. E ela viu, assim, se sentiu estranha e olhou para a parede do navio, tinha um furo. Ela foi ali e botou aquele dedo no furo. Quando ela botou o dedo no furo, aquele furo se abriu, assim. Se abriu e começou a invadir a água. Invadia a água, invadia a água. E quando vê o que ela fez, ela não podia mais tapar aquele buraco. O desespero, a ânsia dela, fez ela despertar. Assim que ela despertou, ela ouviu a criança no consciente. Ela foi pro consciente. Ela viu a criança chorando, foi lá, atendeu a criança, que a criança tinha tinha, né, tinha ali feito as suas necessidades ali mesmo, e ela teria que trocar a criança. A criança estava chamando ela porque a criança tinha ali né, cumprido suas necessidades fisiológicas. Enfim, então o que Freud percebeu com isso? Nosso inconsciente, né, ele funciona o nosso subconsciente também funciona por signos, né, simbologias, né, que nada mais são do que imagens. Né? O que aconteceu? Ela fez uma leitura enquanto dormindo, ela estava fazendo uma leitura do ambiente. Né? Ela estava, primeiro foi ali né, desceu assim no subconsciente, né? E ali o que aconteceu? O subconsciente, o inconsciente dela emergiu imagens, porque o nosso inconsciente é a base de tudo. A nossa base de tudo ela não funciona por letra, por nada, ela funciona por códigos. Né? É tudo binário, é o bom e ruim, é bom e ruim, bom e ruim, bom e ruim. E às vezes o ruim, 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 ruim forma imagens, símbolos, signos. Uma coisa quando é ruim, 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 ela vai ter imagem, um dragão, uma fera. Quando ela é boa, ela vai ter um ursinho, né, um ursinho fofo, alguma coisa boa, 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 um titã fofo. Enfim, ela vai potencializar uma energia. E energia é binária, é só bom e ruim, não existe outra forma de a gente pensar. Né? Por mais que a gente queira ser, né, fatiar isso, não tem como. Enfim, o que Freud chegou nessa percepção que ele fez desse caso? Que o ambiente nos relata. A gente tem uma comunicação com o nosso inconsciente. Então, o nosso inconsciente, além de ele a gente observar ele, a gente aprende com ele, ele interage conosco. Então, dessa forma, ele interage conosco, a gente é doutrinado pelo ambiente. A nossa capacidade só aumenta na nossa percepção. E a nossa capacidade inteligente, do nosso raciocínio ali, o que é bom, o que é ruim, cognitivo, ele trabalhando, né, o que é bom talvez depois, o que é ruim agora seja bom depois, toda essa química ali, toda essa quântica ali que envolve vários fatores, é o nosso pensar, é o nosso pensamento consciente e subconsciente e inconsciente. Então, de que maneira esses desenhos, os desenhos astrais, eles se comportam? Eles vão extrair ali dessa força universal, dessa força ambiente, não que ela esteja aqui, nem que ela esteja, né, em qualquer outro ponto. Ela vai estar em tudo. Né? Então, os desenhos astrais, eles, na verdade, são uma leitura desse ambiente, dessa força, dessa energia, desse cosmo, né? Desse intracosmos ali, desse cosmo externo, né? Que ele vai conseguir fazer essa leitura de forma automática, mecânica ali. É uma força, é uma energia que está presente em qualquer momento, em qualquer instante, porque ela é inerente do ser humano, do nosso próprio universo, né? E o ser humano aqui, a gente nada mais é do que parte desse universo. Então a metafísica, a metapsicologia também seria metafísica, né? Porque ela se dá de forma física, né? Esse quantum todo assim
de energia, essas partes ali que elas se movem e formam um todo, também ela se dá de maneira metapsíquica. A gente podia entender isso de qualquer outra forma. Né? A gente podia entender isso como um oráculo, como um deus ou algo assim, mas a gente primeiro tem que observar. E essa observação é o que eu estou fazendo. E isso, para mim, é a metapsicologia. Isso, para mim, é o princípio, né, dali de toda essa história do mito, né, do que é as imagens, do que são, que é nada mais do que o nosso inconsciente falando. Né? São respostas do nosso subconsciente ao nosso inconsciente, né? De maneira ativa, né? De maneira consciente, porque assim se dá. Né? Isso é metapsicologia.